Jornal Integração está de volta e agora trazemos um alerta para os trabalhadores e também empregadores. Uma portaria publicada recentemente pelo governo federal obriga as empresas que funcionam aos fins de semana a realizarem convenções coletivas com sindicatos para que os funcionários possam trabalhar aos fins de semana. A medida causa polêmica, uma vez que representa mais custos para o empresariado. A partir de agora, o trabalho no comércio nos feriados vai exigir a negociação coletiva com os sindicatos. Uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada no dia 14 de novembro no Diário Oficial da União, estabelece a exigência de concordância dos trabalhadores. Segundo a portaria, apenas as feiras livres poderão abrir nos feriados sem acordo coletivo. A medida altera uma portaria de 2021 que regulamentava o trabalho em atividades comerciais. Temos agora uma nova portaria que foi publicada no dia 14 de novembro, portaria 3665 do Ministério do Trabalho. Nessa portaria é obrigado que todos os comércios e indústrias, em geral, todos os empregadores que a gente chama, eles tenham uma convenção coletiva para poderem então funcionar aos domingos. O que isso implica, Henrique? Nesse caso, a gente não pode, como acontecia até então, abrir por simples acordo entre empregado e empregador. Bastava o empregado e o empregador combinarem a escala, fazer um revezamento para, às vezes, alguns finais de semana o empregado poder folgar. Agora, a gente não pode mais por simples deliberação entre empregado e empregador. É necessário que na convenção coletiva da categoria tenha previsão para funcionamento aos domingos, aos finais de semana, feriados principalmente, para que as empresas não incorram em multas. Apesar de haver uma lei que autoriza as convenções coletivas, com a nova portaria, aqueles empreendimentos que não entrarem em acordo com os sindicatos classistas não poderão funcionar aos fins de semana. Isso traz um grande, eu falo que é um diferencial. Por quê? A gente tem a Lei 10.101, que ela já trazia, que era necessário, sim, a gente ter essa convenção coletiva, o acordo coletivo, isso era importante, porque é bom para o empregado, porque ele poderia ali trabalhar alguns domingos, feriados e receber até um pouco mais por isso, e para o empregador, porque ele aumenta o movimento. Eu sempre trabalho com a dinâmica de que quanto mais o empregado ganha, mais satisfeito, mais ele vende, e também isso é ótimo para a empresa, porque traz o benefício da empresa poder vender mais, principalmente finais de semana, feriados, que as pessoas estão às vezes em casa, elas têm um maior tempo disponível. Então, nesses casos, se a gente depende agora de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, tem que ter a concordância do sindicato. Se o sindicato dos trabalhadores, sindicato da categoria profissional, não concorda, não poderá ter abertura do comércio e da indústria em geral, se não tiver essa convenção. Isso pode sim gerar um desemprego no ramo, porque aqueles às vezes têm 10 supermercados, às vezes eles vão deixar de abrir as 10 unidades para abrir apenas uma, ou às vezes não vão nem abrir. Quantos empregados ali eram necessários, quantos que davam esse movimento? Então é importante sim a gente ter uma consciência das categorias, tanto o empresariado quanto os empregados, para que possamos conseguir essa convenção coletiva ou acordo coletivo. A portaria a nível federal também precisa receber a atenção dos municípios. Prefeitos e vereadores, além da população, precisam se atentar à nova regra para que não haja desemprego ou fechamento de empresas. Isso já passa a ser obrigatório. A Lei 10.101, ela trazia essa possibilidade, essa necessidade de ter uma convenção coletiva para abertura aos finais de semana, aos domingos especialmente, e feriados. Mas tínhamos uma outra portaria do Ministério do Trabalho anterior, que foi revogada, então, agora no dia 13, com a publicação no dia 14, e nessa portaria abriram a possibilidade de acordo direto entre empregado e empregador. De 14 de novembro para frente, com a nova portaria 3665, é essencial a convenção coletiva ou acordo coletivo. Lembrando que também é importante que haja uma lei municipal que tenha quais são os tipos de indústrias, supermercados, por exemplo, confeitarias, padarias, açougue, e qual tipo também de comércio em geral que pode abrir aos domingos. Isso é importante trazer em lei municipal também. É importante o poder público trazer essa questão e a população também participar, demonstrar o interesse, a vontade, o que eles querem. Procurar, então, os políticos para que tenha essa lei conscientizando a população, explicando a necessidade e gerando mais empregos na cidade.